Oi, gente, tudo bem? Então, aconteceram algumas coisas aí, mas já tô em casa de novo. E fiquei de mandar o vídeo pra vocês e eu vou mandar agora, tá bom? E qual que é o tema da resenha da professora Rose? É o estudo de treinamento e desenvolvimento de pessoas voltado para estratégias na organização, ou seja, qual é a importância das pessoas serem treinadas dentro da organização, qual é o benefício que isso vai trazer, tá, para a empresa. É basicamente isso que vocês vão trabalhar. Aquele artigo que a professora mandou para vocês leiam e façam um resumo em cima desse artigo, porque é para dar uma clareada para falar como que é o treinamento e desenvolvimento dentro da área de RH, para vocês poderem fazer essa resenha, tá bom? Eu vou explicar mais profundamente depois que eu falar os tópicos, tá bom? Então, o que tem que... Você tem que falar dentro da resenha todos os principais pontos do artigo. Um exemplo, esse artigo que vocês receberam da professora está falando de T&D. T&D é treinamento e desenvolvimento. Então, qual que é o benefício de você investir no seu funcionário? O que vai trazer de benefício para ele, para a empresa? Se vai otimizar a empresa, se vai ter mais produtividade, se vai otimizar os processos, trazer resultados em dinheiro, enfim, o que as empresas querem com treinamento e desenvolvimento, a gente já sabe, é capacitar a galera que tem habilidade mais, da hora, para essa galera poder pegar um cargo mais de responsabilidade, ou seja, onde ele vai ter que trazer resultados para a empresa, mas diante disso são exigidos vários requisitos dentro desse processo seletivo, então tem tudo a ver, treinamento. Então, em cima desse artigo você vai falar sobre esse tema que eu te falei, que todo mundo, acho que também tá usando lá, que eu olhei na pasta compartilhada, tá lá, T&D, tem uma galera que já finalizou também. Eu vou pro T&D, porque eu acho que é o mais fácil de conversar, articular e argumentar, porque você tem que falar tudo com suas próprias palavras, pegar a estrutura do texto e pegar uma referência. Um exemplo, demonstrar a estrutura e o foco pesquisado de cada uma das partes. Então, você vai pegar aquele link que você pesquisou de T&D e vai colocar uma parte ali, e não se esquecer de colocar as palavras-chave, exemplo, competência, habilidade, atitude, sempre colocar a palavra-chave que você usou dentro da sua resenha, tá bom? Bom, o próximo tópico é o que? Confrontar os diferentes pontos de vista com informações e argumentos. Se necessário, realizar pesquisas na internet e indicar a fonte, citação de onde tirou argumentos de outros autores. Foi aquilo que eu vou mostrar para vocês ainda. Você vai tirar uma frase de um exemplo, Peter Kruger. Ele falou sobre a produtividade que depende da empresa trabalhar junto com o funcionário, das mãos. Vamos resumir basicamente isso. É uma frase dele que você coloca lá no final da sua resenha, mas você pode fazer isso nas suas 4 páginas, pegar uma referência de Ford e pegar e colocar lá na página final, tá bom? Na página final? Na página final. Tá ficando meio extenso, gente? Mas tá acabando, tá? Então, nesse mesmo tópico, tem que conter o quê? Confrontar os diferentes pontos de vista com informações e argumentos. Ou seja, você vai pegar aquele artigo que você leu, vai fazer um resumo do que você entendeu, vai colocar suas palavras, a sua opinião sobre esse determinado assunto. Um exemplo, você acha realmente que é válido treinar o seu funcionário, aquele que já tá lá dentro, levar ele para fora do ambiente de trabalho, para uma sala de aula, para treinar, para capacitar ele? Você acha que isso é legal? Você investiria? Ou não? Ou você falaria que isso é prejuízo, investir no funcionário que ele não tá nem aí? Entendeu? Você tem que mostrar a sua opinião, a sua visão, tá? É basicamente isso. É isso sobre essa parte do tópico, tá bom? O outro tópico é realizar uma crítica fundamentada com aspectos positivos e negativos do artigo. Ou seja, você vai ler mais outra estrofe desse artigo que te interesse e vai trabalhar em cima dele. Você vai falar exatamente o que eu falei anteriormente. Quais os pontos positivos de TTD e quais os negativos? O que seria de ruim? Falta planejamento? Não falta? Entendeu? Você vai falar basicamente isso com as suas palavras também. E elaborar
uma resenha da conclusão, incluindo seus argumentos a respeito do artigo como um todo. Ou seja, você vai pegar todo aquele assunto que você falou, aquele assunto destaque, que o meu exemplo é T&D, que eu foquei nisso, e você vai fazer um resumão com as suas palavras. Concluindo, eu acredito sobre o T&D é uma forma muito boa de aplicar dentro da empresa, enfim. Bom, gente, basicamente foi isso que eu entendi de todo aquele artigo que a professora passou pra gente, tá bom? Peguem as referências que eu mandei, eu vou mandar 4 sites de referências, dê uma lida por cima mesmo e faça o que vocês entendam, tá bom? Então, o que precisa ter? No mínimo 4 páginas, tá? O título não mude, continua aquele título, faça uma capa, se possível, e tem que apresentar os pontos mais importantes da obra, que é daquele artigo, estrutura e foco da obra redesenhada, que eu já expliquei o que era, confronto de diferentes pontos de vista, ou seja, você vai ter que falar muito a sua opinião, colocar um argumento bom, tá? E crítica fundamentada sobre aspectos positivos e negativos do conteúdo original, ou seja, você vai falar se vale a pena ler, se outra pessoa também seria interessante você recomendar, tá? Então você vai pesar e você vai juntar tudo isso numa resenha.